Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números referentes ao primeiro trimestre do ano de 2024. Estamos aqui atualizando as suas informações. Estamos falando aqui da CVC Brasil, operadora e agência de viagens SA. E a CVC Brasil, que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando essas informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos, afinal de contas, quem manda as sugestões aqui são os nossos inscritos e nós vamos analisando uma empresa de cada vez aí, né, dentro de uma programação, a gente vai procurando atender a todos vocês e vamos atender com o maior prazer. E quem solicitou a CVC Brasil foi o meu amigo Matheus Campos. Ô Matheus, que honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a CVC foi o site Em Todo Canto também sugerindo aqui a CVC Brasil e fico muito feliz em poder lhes atender. Peço só perdão aí pela demora, às vezes, para atender, porque como a lista é grande, nós vamos atendendo uma empresa de cada vez, mas aos pouquinhos a gente vai atendendo a todo mundo. Mas caso você queira solicitar outras empresas, é muito simples, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E sobre essa questão da demora também, caso você queira se antecipar e fazer uma análise antecipada a respeito de uma empresa, é muito simples e eu posso lhe ensinar como fazer todo esse processo de análise através do nosso curso de análise de balanços para investimentos lá na plataforma Hotmart. E você vai aprender, nossa, de uma forma rápida, didática e simples, com planilha, com apostila e naturalmente com todo o apoio que nós estaremos aqui juntos para esclarecer as dúvidas, você vai poder aprender a fazer você mesmo a análise das empresas que tenha interesse. E tudo isso com custo muito baixinho, apenas R$ 52,90. E aí você pode acessar aqui no vídeo, na descrição, tem o link de acesso ao curso de análise de balanço e também ao curso de Valuation, né? E aí poder aprender como que nós interpretamos todas essas informações e como que escolhemos as melhores empresas na hora de fazer nossos investimentos, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno. Bom, mas falando sobre a CVC é uma empresa que ela praticamente revolucionou o turismo aqui no Brasil, através de uma popularização de deixar o turismo muito mais fácil, muito mais acessível a toda a população. E olha só como que essa história toda começa. Lá em 1972, o Guilherme Paulos, junto com o Carlos Vicente Cerchiari, eles começam a trabalhar ali em Santo André, em São Paulo, a montar, sabe aqueles pacotes de excursão para os metalúrgicos ali da região do ABC? Aí você pega um ônibus, vende lá um pacote para ir até a praia, para um passeio, para alguma coisa assim, e começa todo o processo assim, com esse turismo ali já voltado por uma classe de trabalhadores ali que também não tinham tempo e não tinham recursos financeiros para fazer uma viagem mais sofisticada. Então, eram aqueles pacotes de ônibus ali para passar um dia em um determinado lugar. Mas daí, na sequência, o Carlos Cerchiari acaba saindo da sociedade. E aí, quem fica no comando? Apenas o Guilherme Paulos. Aí, com o Guilherme Paulos, a empresa ela começa a impulsionar. Tanto é que vai vendendo pacotes agora de um dia para outro e para finais de semana também para outras localidades. E aí o pessoal começa a fazer viagens dessas, pequenas viagens de excursão através dos ônibus ali, fretados pelo Guilherme Paulos, que era a CVC até então. Na sequência, já em 1981, passa a oferecer agora também pacotes de viagem com transporte aéreo, além de ser somente aquela viagem de ônibus ali de tiro curto, agora também já viagens aéreas também para outras localidades. E a CVC, dessa maneira, ela começa a crescer cada vez mais, mas tudo ali centralizada em São Paulo. Já no ano de 1983, aí ela começa um processo de abertura de lojas e credenciamento de agência de viagens, funcionando como uma operadora de turismo, onde essas agências de viagens seriam como se fossem vendedores da própria CVC, e com isso vai expandindo ainda mais a atuação da CVC. Chegando em 1992, ao invés de comprar as passagens aéreas para levar o pessoal para os seus destinos, o que a CVC começou a fazer? Fretar aviões.
E aí, fretando aviões, montava todo o pacote de viagem e começou a vender esses pacotes de viagens também agora para o Nordeste, para o litoral, ali do Nordeste, para o Rio Grande do Sul, enfim. Na sequência também, em 1997, passa a oferecer agora pacotes também, olha só, para a Europa, para a Ásia, e aí a CVC já começa a fazer também o turismo internacional, levando a população brasileira para fazer turismo internacional. E foi se popularizando cada vez mais. Chegando em 1998, eles começam um processo muito inovador, que é a abertura de lojas dentro de shopping. E aí transforma o turismo num produto. E aí as pessoas que iam no shopping fazer um passeio, uma alimentação, alguma coisa assim, aí tinha a loja da CVC e aí, de repente já comprava também um pacote de viagens dentro da CVC. Já no ano de 2003, passo também a fretar navios e fazer cruzeiros. E aí já temos os cruzeiros realizados também pela CVC. E a CVC, com isso, vai nadando de braçada, vai crescendo cada vez mais. Tanto que no ano de 2007, inclusive, compra uma companhia aérea, a Webjet, que na época não via bem das pernas, a CVC comprou a Webjet. A Webjet que depois aí acabou sendo vendida também para a Gol. No ano de 2010, entra dentro da CVC um fundo de investimentos Carlyle, justamente aportando recursos para impulsionar o crescimento. E esse crescimento, o que era? Era justamente preparar a empresa para fazer o IPO. IPO que foi feito em 2013. E com o IPO, a Carlyle daí se desfaz das suas ações e a CVC agora passa a ser uma sociedade anônima de capital aberto. E com isso a CVC veio crescendo. Porém, aí ela leva um baque ali naquela crise ali de 2014, 2015, ali naquele governo Dilma ali que nós tivemos aquela recessão, a CVC já sentiu, e aí quando começa ali meio que um processo de recuperação, aí veio o que? A pandemia. E quando vem a pandemia, acabaram as viagens, acabaram os deslocamentos, e aí a CVC acabou sentindo pesado todo aquele momento da pandemia em 2020 e no ano de 2021. E desde então, a situação financeira da CVC acabou se agravando consideravelmente. E agora a CVC vem aqui num processo de tentar se recuperar a cada ano, ali numa luta para se recuperar. Vinha com endividamento extremamente alto, aos poucos agora vem reduzindo seu endividamento e vem tentando colocar a ordem na casa. Claro que a CVC também acabou recebendo outros concorrentes, como todos esses sites de vendas de pacotes de turismo, nos sites de venda, que começaram também a concorrer diretamente com a CVC. Mas, enfim, para sabermos hoje como está a situação econômica e financeira da CVC, trazemos para vocês os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço do primeiro trimestre de 2024. E através dos números, vamos ver como que está a situação da CVC Brasil S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da CVC Brasil, operadora e agência de viagens S.A. E vamos acompanhar tudo que vem acontecendo com a empresa ao longo de todo esse período aqui. E naturalmente que a gente vai começar dentro dessa base histórica lá com o ano de 2020, que foi o ano da pandemia. Tá? E aí vamos ver tudo que vem acontecendo com a empresa desde então, já que também foi uma das empresas que foi muito afetada nessa época da pandemia ali. Bom, lá no ano de 2020, a CVC era uma empresa de 5 bilhões e 96 milhões de reais, o tamanho do patrimônio da empresa, todos os bens e direitos que faziam parte do patrimônio da empresa. E aqui uma grande parte desse valor está no intangível, bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui desde os pontos comerciais, das lojas, nos shoppings, temos o software, a plataforma de vendas da empresa, temos a carteira de clientes e também os contratos de fidelidade que a empresa possui com diversas outras empresas, totalizando aqui 1 bilhão 170 de intangível. Repare que toda a parte de imobilização é pequena, 1,6% apenas, 82 milhões de reais. E a maior parte do patrimônio da empresa está aqui no capital de giro, 3 bilhões 124 milhões de reais, 61,3% de representatividade lá no ano de 2020. Nesse ano, a CVC tinha em caixa 947 milhões de reais e 1 bilhão 147 milhões em contas a receber. Já nos outros créditos aqui, uma grande parte desses outros créditos é o chamado adiantamento a fornecedores. São adiantamentos que a empresa faz a fornecedores que seriam as companhias aéreas, hotéis e etc. 1 bilhão e 28. E naturalmente que temos também os tributos a recuperar.
Então nós temos 947 em caixa, 1 bilhão 147 em contas a receber e 1 bilhão e 28 nesses outros créditos que eu acabei de citar. Já no ano de 2021, aí a empresa diminui um pouquinho seu tamanho para 4 bilhões 957 milhões de reais. E essa queda ocorre no capital giro, que agora é de 2 bilhões 982 milhões de reais. Mantém o volume de dinheiro em caixa, 986 milhões, praticamente mantém também o contas a receber em 1 bilhão e 92 milhões de reais. Já para o ano de 2022, ela encolhe, de 4.900 ela cai para 3 bilhões e 900, um encolhimento na empresa que é de praticamente 1 bilhão de reais entre 2021 e 2022. E o capital de giro também encolhe nessa mesma proporção, 1 bilhão 962 é o total do ativo circulante em 2022. 814 milhões de reais é o volume de dinheiro em caixa e 511 milhões o contas a receber. Já no ano de 2023, ela sobe um pouquinho o seu patamar para 4 bilhões e 30, subindo também o seu ativo circulante para 2 bilhões e 300. Apesar, da elevação do ativo circulante, nós temos aqui uma queda no volume de dinheiro em caixa para 613 milhões de reais, em contrapartida, um aumento no contas a receber, que agora totaliza 842 milhões de reais. E nesse ano aqui, aumenta os chamados adiantamentos a fornecedores. Já em março de 2024, 3 meses depois, ela encolhe para 3 bilhões 810. E nesse encolhimento aqui, nós temos uma queda no capital de giro que fecha agora com 2 bilhões e 100, 572 milhões de reais em caixa, 851 milhões em contas a receber. Então está aqui como que vem sendo a movimentação do patrimônio da CVC. Olhando agora a parte de passivo, nós vamos encontrar as dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no passivo não circulante e o total do endividamento, que é o quanto que a empresa tem de obrigações para com terceiros, 5 bilhões e 38 milhões. Então veja que lá em 2020, a CVC tinha no seu patrimônio 5 bilhões e 96 e devia 5 bilhões e 38, portanto, ela devia 98,9% de tudo aquilo que ela tinha, e tinha apenas 1,1% de capital próprio. Por quê? Porque veio acumulando de exercícios anteriores, então veja que o problema dela não é apenas a pandemia, mas de exercícios anteriores veio acumulando prejuízos que totalizavam 878 milhões de reais. Já no ano de 2021, a dívida recua para 4 bilhões 581, com 92,4%. E o capital de giro já se restabelece aqui para 375 milhões. E agora ela já tem 7,6% de capital próprio. Em 2022, a dívida cai para 3 bilhões 601, 91,9%. Portanto, nesse encolhimento da empresa, temos aqui também uma diminuição do endividamento para 3 bilhões 600, que agora é de 91,9%. Chegando no ano de 2023, a dívida encolhe mais ainda para 3 bilhões 422, com 84,9%. Porém, nesse ano aqui, o que nós temos? Uma elevação do capital da empresa que faz com que o patrimônio líquido fosse para 607 milhões de reais, com 15,1% de representatividade. Fecha agora março de 2024 com uma dívida de 3 bilhões e 200, 84,8%. Então vejam que a empresa ela tem aqui uma queda no seu patrimônio, porém, a cada ano a empresa vem diminuindo o seu endividamento de 5, cai para 4, para 3.600, para 3.400, para 3.200. A dívida que consumia praticamente todo o patrimônio da empresa, hoje é de 84,8%, vem gradativamente reduzindo seu endividamento. Olhando agora os resultados produzidos pela CVC, lá no ano de 2020, o faturamento ali despenca lá para 624 milhões de reais. E nesse ano a empresa fecha com prejuízo de 1 bilhão e 200. Já no ano de 2021, o faturamento vai para 825 milhões e o prejuízo cai para 486 milhões de reais. Então, em 2021, ela ainda não recupera toda a potencialidade do seu faturamento. Em 2022, o faturamento já vai para 1 bilhão e 200, então já é o dobro do que ela faturava em 2020. Porém, o prejuízo persiste, 433 milhões de reais. Chega em 2023, o faturamento vai para 1 bilhão 432 e o prejuízo persiste nos 456 milhões de reais. E agora em março, até março, nos 3 primeiros meses do ano, acumula um faturamento de 353 milhões, o que também nos dá uma projeção de faturamento próximo de 1 bilhão e 400 para 2024, e o prejuízo cai para 34 milhões. Cai por quê? Porque se projetarmos para 12 meses aqui,
vamos ter algo aqui em torno de 140 milhões de prejuízo. Então, um prejuízo bem menor do que aquele que a empresa vinha tendo nos exercícios anteriores. Um dos detalhes aqui, uma das coisas que também acaba impulsionando esse prejuízo, é justamente esse resultado financeiro, que consumia 21,6%, 12,3%, 25,3%, 22,5%. Então veja que de tudo aquilo que ela faturava, 22,5% ela pagava de despesa financeira. E esse ano a despesa financeira cai para 19,1%. Outro detalhe que vale chamar a atenção aqui é que quando nós temos a operação em si, que no ano de 2020 ela dá um prejuízo de 1 bilhão e 400, em 2021 um prejuízo de 443, 37 milhões de prejuízo em 2022, 130 milhões de prejuízo em 2023, e esse ano de 2024, ufa, a empresa voltou pelo menos a dar lucro na operação, só não ficou com esse lucro devido à despesa financeira. Então dá para se observar que a empresa vem fazendo uma série de esforços aqui, justamente para poder reduzir o seu prejuízo e na sequência, quem sabe, poder voltar a ter lucro. A situação financeira da empresa continua ainda bastante delicada, haja visto que ela tem aqui 2 bilhões e 100 de capital de giro, sendo que 572 milhões é o dinheiro, 851 milhões de contas a receber, e aqui os outros créditos, tributos a recuperar, adiantamento a fornecedores, que somando tudo isso aqui não faz frente ainda a todo o endividamento que é de 2 bilhões e 200. O endividamento também, que ele vem caindo, ainda é alto, 84,8%. E até o presente momento, todos os índices de rentabilidade da empresa são negativos, visto que a margem líquida é aqui apresentada na DRE, a rentabilidade do ativo, que seria o resultado dividido pelo ativo, como todos os resultados são negativos, seria uma rentabilidade negativa, e o retorno para os acionistas também não existe, porque a cada ano a empresa continua mantendo prejuízos e, consequentemente, não consegue gerar ganho para os acionistas lá desde 2020. Naturalmente que se pegarmos em 2019, ela também havia fechado com prejuízo em 2019, um ano antes da pandemia. Então eu trago para vocês nesse quadro aqui só alguns números para termos uma ideia do valor das ações da CVC. O valor de uma ação, R$ 1,10. O valor de mercado para você comprar na data da gravação desse vídeo, R$ 2,00. Portanto, há um valor de mercado bem superior àquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. Então, há um ágio na venda das ações da CVC de 82%, medido aqui pelo preço por valor patrimonial, PVP, que fechou em 1,82. Lucro por ação negativo, 69 centavos de prejuízo por ação, e a rentabilidade negativa, 34,5%, é a perda do acionista ao ter as ações da CVC. Não há como se falar em dividendos enquanto a empresa mantém prejuízo, enquanto ela tem prejuízos acumulados. Não há como medir um tempo de retorno através do PIL, visto o retorno só é possível quando se tem lucro, e quando não tem lucro não há como medir um tempo de retorno. Free float, 81,42% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%, quer dizer, se a CVC for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. E aproveito e trago para vocês aqui esse gráfico extraído do Google, só vejam aqui o que acontece com as ações da CVC. Lá no ano de 2019, antes da pandemia, era uma ação na faixa de R$40. E aí ela sobe um pouquinho ainda em 2019 até R$47, R$48. Quando vem a pandemia, a ação despenca. Aí ela fica cotada aqui praticamente abaixo de R$10. Recupera um pouquinho ali para R$17, R$18 na sequência, só que em 2021 ainda há ali uma expectativa de que vai haver uma recuperação, porém a expectativa não se confirma e aí as ações começam a derreter. Tanto é que cai aqui para o seu nível mais baixo, fechando com R$2 o valor de uma ação no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da CVC tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da CVC Brasil S.A. Tá então analisado a CVC Brasil, operadora e agência de viagens. E aí vimos que os números realmente acabaram ficando bastante
debilitados, né? Principalmente ali na época da pandemia, e a CVC é uma empresa que ela vem aí tentando se reestruturar e ficamos aqui na torcida para que isso ocorra o mais breve possível, até porque a CVC, ela sempre foi uma empresa extremamente inovadora, né? Com essa questão da popularização do turismo aqui no Brasil, dando possibilidade para que todo mundo pudesse fazer turismo, não só nacional, como turismo internacional, cruzeiros, né? Olha só, então tudo isso aí, a CVC acabou sendo um agente principal na popularização do turismo. A inovação com venda de pacotes de viagem em shopping, enfim, diversas inovações que a CVC veio fazendo ao longo da sua existência. E aí, naturalmente, que hoje a CVC passa aí por esses momentos difíceis e a gente fica na expectativa para que se recupere. Por quê? Porque a CVC é uma geradora de renda, é uma geradora de oportunidades, é uma geradora de emprego. Quanto emprego é gerado dentro do setor e a gente espera, né, que esses empregos voltem a ser gerados numa escala cada vez maior, mas para isso a empresa tem que estar bem e a gente fica aqui na torcida. E naturalmente que você que investe em ações ou pretende investir em ações, quando vai investir, tem que conhecer um pouquinho da empresa. Não só o que a empresa faz, de onde ela vem, para onde ela vai, mas conhecer os seus números para você poder ver se vale a pena ou se não vale a pena investir numa empresa. E aí o canal Silas Negro entra aqui justamente com esse propósito de fornecer informações, de dar todo o embasamento para que você sempre possa fazer as escolhas mais seguras, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno, para que você possa fazer investimentos que tragam o retorno esperado por você e construa o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente possa lhe proporcionar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.